O Decisões e Argumentos de hoje já está de volta. A gente conversa com o diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, Daniel Couto Gatti, e também com o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa. Bem, o Daniel ficou nos devendo uma resposta em relação à autonomia, de certa forma, do governo intervir nessa tecnologia em tempos de pandemia, né, Daniel? Isso. Na realidade, é isso mesmo, o professor Marcelo expôs muito bem a ideia. Quem tem a informação na realidade são as empresas de telefonia, porque o seu celular, quando você conecta, ligou o seu celular, ele vai procurar uma antena e vai se conectar, até mesmo para você poder ligar. E o que acontece é que conforme você vai andando, você vai trocando de antenas, até mesmo para o seu celular não perder o sinal e você continuar falando ou conversando. E com isso daí você consegue aí fazer uma triangulação, aí uma técnica que a gente usa na área de eletrônica mesmo, e você consegue localizar com uma precisão até que bem razoável. Mas o que eu tenho de informação é justamente isso. Ele sabe que tem um celular se movimentando. Essa é a informação que as telefônicas, as teles estão passando para os governos. Agora, eles não estão passando os dados de qual linha que é e de quem é aquela linha, né? Então, de uma certa forma, você garante aí uma certa privacidade dos seus dados, mas você tem uma ideia de por onde as massas andam, né? Então, você tem um grande número de celulares trafegando de um local para outro, você tem uma ideia que ali tem uma aglomeração de pessoas, e aí você consegue tomar alguma ação, fazer alguma restrição, liga as câmeras da região e você consegue ver as pessoas também, né? É bem interessante. Mas disso daí tem uma coisa que as pessoas têm uma imaginação espetacular, né? Porque eu recebi esses dias atrás um vídeo de uma pessoa carregando um carrinho de mão, esses de obra, cheio de celulares, ligados no Waze, para simular que ali está tendo um trânsito. Então, ele tem um monte de celular no carrinho, vai andando numa rua, e aí, para o Waze, aquele monte de celular ligado, parece que tem um monte de carro e um monte de pessoas ali. Então, o algoritmo não consegue diferenciar isso e detectou que era um trânsito ali. Então, também tem essas falcatruas que podem ser feitas para enganar os sistemas, mas, de uma forma geral, é só você pegar um histórico também, 10 minutos antes, 10 minutos depois daquele movimento, você consegue ter uma ideia disso, como funciona, né? Então, os dados mesmo estão com as empresas de telefonia, e aí tem que ter um acordo, aí já não entro muito nessa seara, mas entre o governo e as empresas, entre a legislação, para poder ver que dados que o governo tem acesso ou teria acesso para poder fazer esse monitoramento, né? Até nessa questão... Diga, professor. Eu ia falar Marcelo, que até sobre isso, a gente teve uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória número 954 de 2020, que previa que as empresas de telecomunicações deveriam compartilhar com o IBGE a titularidade das linhas de telefone, o número das linhas de telefone e o endereço completo dos titulares para fins de criação de uma estatística oficial da pandemia, tá? E isso será válido para as 210 milhões de pessoas existentes no Brasil, para toda a população brasileira. A questão foi judicializada e o Supremo Tribunal Federal decidiu há pouquíssimos dias, há pouquíssimas semanas, que essa medida provisória era inconstitucional por violar a privacidade, por violar a proteção de dados. E de que ela não dizia especificamente qual seria essa estatística, como isso seria feito, quais seriam os critérios de segurança. E mais do que isso, parece, Felipe, aí acho que o Daniel também consegue responder melhor, que eu não tenho uma necessidade de colher dados de toda a população brasileira para fins de criação de uma estatística. Bastam algumas poucas mil pessoas, anônimas, sim, inclusive. Para que interessa saber o nome da pessoa para fins de estatística, para combate de pandemia? Para que interessa saber o endereço completo? Pode interessar saber o bairro, a região, mas agora o nome da rua, o apartamento, o número da casa, são coisas que não fazem sentido, não faziam sentido nessa medida provisória. E aí encaixa bem no que o Daniel estava falando, de que então, portanto, né, se o governo, via IBGE, tentou de alguma maneira ter acesso aos dados da população, porque imagina que o IBGE passaria a ter um cadastro imediato e muito fácil de ser consultado
com o nome de cada pessoa, o endereço atualizado e o número de telefone. São bases de dados que o STF entendeu como desnecessárias nesse momento e, portanto, vetou essa medida provisória, né? Declarou inconstitucional essa medida provisória, derrubou essa medida provisória aí sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E até muitas pessoas utilizando mais que uma linha, outras não tendo. Enfim, são números que, de certa forma, a gente não sabe se seriam verídicos ou não. Agora, no tocante aos crimes, de certa forma, da utilização destes dados para a solução de crimes em São Paulo, a gente teve casos no Rio de Janeiro, a questão do segurança norte-americano George Floyd também, o Queiroz, que foi pego até, de certa forma, pela polícia, pela utilização de celular, a polícia chegou nele assim. Nos traz uma certa segurança ou não essa exposição? Aí é a questão jurídica. Do ponto de vista de tecnologia, a tecnologia está aí disponível, né? Realmente hoje a gente pensar que o celular é praticamente um estúdio inteiro de gravação, você consegue ter celulares com câmeras sensacionais de gravação, com uma qualidade impecável, com distância, com foco, com tudo. Quer dizer, a tecnologia permite isso. Eu tenho sempre essa dúvida, né? Que nem ali os casos em que alguém filmou e depois divulgou essa imagem, né? Eu não sei se a questão da privacidade se as pessoas podem te gravar ou não. Eu lembro que na sala de aula a gente fala para o aluno, você pode gravar a aula, mas me avisa, né? E eu tenho que consentir, né? Tem até professores mais antigos que eles não gostam que grave nada, não. Mas, quer dizer, as tecnologias estão aí, e aí como pode ser usado, né? Um dado interessante, por exemplo, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás, com relação ao Twitter, por exemplo, as pessoas que tweetam mensagens são só 5% das pessoas que ativam o GPS do celular. Então, você não consegue descobrir de onde aquela pessoa está falando, a posição geográfica do celular, da onde ela mandou a mensagem. Depois a gente faz uma busca pelo endereço IP da internet, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia em que rede que ele está, né? Mas, de uma forma geral, a tecnologia permite esse tipo de gravação em qualquer momento, tal. E hoje em dia o que eu vejo é que as pessoas até sabem que estão sendo gravadas e de repente usam isso para ter algum benefício, algum tipo de coisa, que não sei também como seria. E, Marcelo, aí a questão da legislação... É possível proteger quem filma a ação? Então, sobre isso, eu tenho a opinião de que a tecnologia não é por si só bom ou ruim, né? A grande questão é o que a gente vai fazer com a tecnologia. Então, uma tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, num carro autônomo, ela é essencial, porque ela vai identificar se tem uma pessoa na frente do carro ou não, fazendo com que o carro freie e não atropele essa pessoa. Agora, uma tecnologia de reconhecimento facial no ambiente de trabalho, eu já vejo como invasiva. Então, não é uma questão da tecnologia em si. Então, se a gente está seguro, eu acho que a resposta é sim e não. Depende de quem está utilizando isso, para qual finalidade e assim por diante. O exemplo, talvez o melhor exemplo que a gente tenha na história sobre isso, foi o Hitler. O Hitler ele realizou um censo na Alemanha quando foi eleito, e para processar os dados, todos aqueles dados do censo, ele utilizou uma máquina recém-criada pela IBM, que era uma máquina perfuradora uma máquina de leitura, né, de cartões perfurados, e numa velocidade surpreendente ele conseguiu então monitorar toda aquela população que vivia na Alemanha, população negra, judaica, cigana, homossexual e assim por diante, criou um mapa daquilo e fez o que fez. Agora, a máquina perfuradora de cartões teve uma utilidade muito importante para a indústria também. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que a gente faz da tecnologia. E aí, o que eu tenho falado em relação à pandemia é que, se por um lado, se for verdade que a pandemia acelerou o mundo em 10 anos, então eu acho que a gente também precisa acelerar a discussão de regulação de novas tecnologias em 10 anos. Porque o risco está na utilização da tecnologia sem o debate público adequado para uma tentativa de regulação. Que a questão de reconhecimento facial, a gente não vai conseguir fugir disso? Eu concordo. Que a gente não vai conseguir fugir de sistemas de gravação, de geolocalização do celular? Concordo. Eu posso até não gostar,
mas eu acho que é inevitável. E a partir do momento que é inevitável, a gente precisa pensar em alguns modelos de regulação que envolvam o debate público. Essa questão de utilização de reconhecimento facial, a gente tem diversos estudos que mostram o quão falho ela é. No Rio de Janeiro, no primeiro dia de utilização, uma pessoa foi detida e depois descobriu que o reconhecimento facial tinha falhado. A polícia da Inglaterra, tem um estudo sobre o software da polícia da Inglaterra, mostra que ele falha em 80% das vezes. Ou seja, não dá nem para dizer que ele falha às vezes, ele falha. Né? Porque 80% de erros e 20% de acertos, a gente não pode permitir que um software desse seja utilizado pela polícia para fins de persecução penal. É inviável. E até sobre isso, não deixa de ser interessante que a gente pega, por exemplo, o caso de Nova York, baniu o sistema de reconhecimento facial, porque também era extremamente falho. São Francisco, o berço do Vale do Silício, e a cidade de Berkeley, onde tem a Universidade de Berkeley, que é a universidade onde todos os grandes tecnólogos, estudam. A cidade de Berkeley e a cidade de São Francisco baniram a tecnologia de reconhecimento facial por conta dos riscos que ela traz. Enquanto isso, em movimento contrário, a gente vê no Brasil essa utilização crescendo cada vez mais. E, de novo, é um modelo muito falho, é um modelo que a gente não pode aceitar, ele não pode ser o único elemento de prova. A gente tem pessoas sendo detidas no Brasil como o único elemento de prova o reconhecimento facial. E aí eu te pergunto, Felipe, como é que você se defende disso? Como é que você fala que o software errou? É impossível, você não tem como fazer essa prova. Você vai falar assim, não sou eu. E o software vai falar, é você. E aí? Você vai discutir até com uma máquina, né? Difícil. Pois é, é impossível. E tem um estudo... Pode falar, Daniel. Eu ponho uma pimenta nessa discussão, porque tem o viés do programador, porque a máquina por si não faz nada. O programador que fez aquela programação, ele pode pôr um viés como ele quiser, como ele treinou aquela máquina. Então, esses são algumas das questões que a gente discute. A gente vai voltar intencionalmente, né? Nesse assunto. Peço só licença para os senhores, a questão do reconhecimento facial e também a importância de se legislar sobre o assunto aqui no país, a criação de um marco zero também, porque praticamente isso nos é imposto, como vocês disseram, né? A pandemia acelerou demais também essa questão tecnológica. A gente segue para o último intervalo aqui no Decisões e Argumentos e voltamos na sequência.